Senhora deputada, muito boa tarde aos senhores deputados. Acordo regimental, por isso damos início à reunião extraordinária da Comissão de Finanças e Tributação desta Casa. Senhores deputados, temos uma pauta, não é extensa, mas temos uma pauta importante ainda que precisamos deliberar. Mas os senhores deputados já receberam em seus respectivos gabinetes cópia da ata da 8ª reunião extraordinária da Comissão de Finanças e Tributação referente à primeira sessão legislativa da 20ª legislatura em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. Os senhores deputados com cópia, mas como se encontra aprovado. Também receberam a ata da 28ª reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação referente à primeira sessão legislativa da 20ª legislatura em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. Os senhores deputados concordam, permaneçam como se encontra, aprovado. Recebemos o ofício de Sua Excelência, o senhor deputado Lucas Neves, comunicando a ausência no dia de hoje, mas indicando o deputado Camilo Martins para o substituto. Seja bem-vindo, deputado Camilo Martins. Vamos à pauta, senhores deputados. O primeiro projeto trata-se do PL 0500/2023, de origem governamental, que dispõe sobre a concessão de crédito presumido do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal, semestre às cooperativas de energia elétrica situadas no estado de Santa Catarina. O presente projeto de lei já tramitou na nossa comissão, todo o rito normal. No entanto, como ficou acordado que o governo não remeterá para cá neste ano o projeto de lei que trata da internet rural, e o governo tinha inserido um artigo no substitutivo global que tratava da internet rural, nesse projeto de lei, onde a Celeste também está entrando, diz o parágrafo 2º do artigo 10º do presente projeto da emenda substitutiva global por parte do governo. As cooperativas de energia elétrica que usufruírem do benefício de que trata o CAP deverão disponibilizar sua infraestrutura de distribuição de energia existente para a oferta de serviços de conectividade de internet rural por meio de compartilhamento nos termos da legislação estadual vigente. Ora, tudo deveria estar correndo concomitantemente, né? Esse projeto das cooperativas, com esse dispositivo, e o projeto da internet rural, prevendo que as cooperativas iam liberar os seus postos para a internet rural. Só que o governo resolveu não remeter o projeto de lei para cá. Então, as cooperativas solicitaram ao governo de que essa questão do compartilhamento ficasse quando da tramitação do projeto da internet rural o ano que vem aqui na casa. Então, simultaneamente, Celeste cooperativas vão tratar dessa questão quando tramitar aqui o projeto da internet rural. Apresentei, então, em razão do documento que eu recebi do governo, uma emenda de plenário. O presidente acatou a emenda de plenário, retirou da pauta de votação, voltou para a Comissão de Finanças para examinar a minha subemenda aditiva, né? Subtraindo o parágrafo 2º, ou seja, excluindo do presente projeto de lei. Então, esse, em síntese, é o meu relatório e voto, né? Se os senhores deputados concordarem, dou por aprovado o meu relatório e está apto a voltar para o plenário amanhã, sem o parágrafo 2º do artigo 10º, que é o que trata da internet rural. Então, está aprovado. Tá bom. Está aprovado, senhores deputados. É o procedimento normal. Senhores, vamos lá. Deputado Jacé Lopes, Vossa Excelência tem 2 projetos. Aí, antes, deputado Jacé, me permite, já antes que nós esquecemos, eu quero propor a Vossa Excelência para, ao final desse prazo aqui, deixarmos aberta a Comissão de Finanças, porque, com certeza absoluta, nós vamos ter que nos reunir no dia de amanhã. Então, vai ficar aberto a reunião de finanças. O horário, previamente, a gente vai ajustar. Vossa Excelência, com a palavra, deputado Jacé. Obrigado, presidente. Tem aqui PL 414/2021, de autora da deputada Paulinha, autoria. Disciplina o fornecimento de medicamentos à base de canabidiol pela Secretaria do Estado de Saúde. A devolução de vista. Passo direto ao voto. A esta Comissão de Finanças e Tributação, nessa fase processual, incumbe analisar a presente matéria observado ou disposto no regimento interno da LESC.
quanto à admissibilidade do prosseguimento da sua tramitação processual, em face de sua eventual conformação às peças orçamentárias. Em razão da matéria não ser muito regulamentada, pedidos judiciais provavelmente são mais frequentes e obrigam o Estado à aquisição emergencial, de forma mais onerosa. Desta forma, sob a ótica orçamentária, entendo a necessidade da matéria. Diverge da relatora no campo de aplicação do medicamento, consubstanciado na informação 60 da Diretoria de Assistência Farmacêutica, endossado pelo parecer da Secretaria Estadual de Saúde, o qual transcrevo, abro aspas. Cumpre destacar que o Conselho Federal de Medicina publicou no dia 14 de outubro de 2022 a Resolução 2324/2022, que aprova o uso do canabidiol para o tratamento de epilepsias de crianças e adolescentes refratários às terapias convencionais da síndrome de Dravet e Lennox-Gastaut e no complexo de esclerose tuberculosa. Portanto, a SES tecnicamente se pronuncia favorável à disponibilização do canabidiol para estas patologias. No âmbito do SUS, o protocolo clínico e diretrizes terapêuticas para epilepsia, publicado por meio da portaria conjunta, seguindo a documentação. Esta mesma resolução do CFM, em seu artigo 3º, é vedado ao médico a prescrição de canabidiol para indicação terapêuticas diversas da prevista nesta resolução, salvo em estudo clínico autorizado pelo sistema CEP-CONEP. Fecho aspas. Sobre o parecer transcrito que a SES identifica a validade do projeto em tela, no sentido de que o medicamento é indicado para algumas conformidades. Contudo, na mesma informação, o debate se restringe ao campo de implementação da política pública, pois frisa-se a existência de resolução do CFM que disciplina a prescrição médica do fármaco, impedindo o fornecimento para proposta legislativa. Ou seja, se é vedado ao médico a prescrição do medicamento, não há autorização para que o Estado institua uma política pública contrária, sem sua prescrição. Por outro aspecto, a liberação de uso para comorbidades diversas, sem a prescrição médica somente legal, definiria o Estado como responsável pela administração e eventuais efeitos colaterais da medicação, e estas certamente ensejam no incremento de despesa pública sem compensação, e assim, contrária à lei de responsabilidade fiscal. Com essas premissas, não vislumbrei nenhum óbice de cunho financeiro orçamentário ao prosseguimento da tramitação da lei aqui projetada. Pelo exposto, no que tange aos pressupostos regimentais a serem observados no domínio desta Comissão de Finanças e Tributação, voto pela admissibilidade do projeto de lei 414/2021, nos termos da emenda substitutiva global do evento 10, rejeitada na CCJ. Presidente, é pela aprovação nos termos da emenda 1, que foi rejeitada na CCJ, presidente. Senhores deputados, no âmbito interno desta comissão, a relatora da matéria é a eminente deputada Luciane Carminati, que emitiu o seu relatório e voto, que é pela aprovação da matéria. No entanto, houve solicitação de visto por parte do deputado Gessé Lopes. Sua Excelência emite o seu relatório de voto vista, que é pela aprovação da matéria, mas na forma aprovada da CCJ. Com uma emenda que foi rejeitada na CCJ, da deputada Ana Campaiolo. Eu pergunto ao deputado Luciano Carminati, mantém o voto de Vossa Excelência? Se mantém, eu sou obrigado a abrir discussão e depois votação. Se não, se Vossa Excelência também desejar examinar o projeto com mais profundidade, não há problema algum. Eu vou verificar a emenda melhor da Ana Campaiolo. Foi eu ia explicar aquele, mas é melhor, eu acho que vocês pedem. Aí a gente olha e deixa, como tem a reunião em aberto, pode ser? A própria deputada Paulinha acha a boa a proposta. Ok, então vamos fazer de comum acordo. Nós retiramos de pauta, deixamos lido o voto de Vossa Excelência, retiramos de pauta, para que deputado Luciano, deputado Gessé e deputada Paulinha possam fazer o entendimento. E se houver um entendimento, nós voltamos a pautar ainda na reunião que vai continuar aberta. Há concordância, senhores deputados? Sim. Ok. Deputado Gessé, Vossa Excelência, ainda com a palavra.
Tem aqui o PL 363/2021, autor deputado Fabiano da Luz. Institui a política de promoção da Agenda 2030 para Desenvolvimento Sustentável no Estado de Santa Catarina. Passo diretamente ao voto do projeto 363/2021. Esta Comissão de Finanças e Tributação, nessa fase processual, incumbe analisar a presente matéria, observando o disposto no regimento interno da LESC. A implementação da Agenda da ONU 2030 em Santa Catarina é uma clara intervenção internacional na soberania nacional de nosso país. Este programa foi criado por burocratas internacionais que nunca estiveram em nosso estado, não conhecem nossa gente e muito menos nossos problemas. O Brasil é soberano e o estado de Santa Catarina não pode ser cúmplice daqueles que querem entregar o controle do país às pessoas desconhecidas do nosso povo, que não foram eleitos por catarinenses nem por brasileiro algum. Nesse sentido, conforme descrição no projeto, objetivos da ODS e da ONU são extremamente vagos. Não há especificidade clara em como se dará tal implementação e que abre todas as margens possíveis para que a nova lei seja usada para usurpar poderes constituídos e eleitos pelos catarinenses. Sob o foco dessa comissão, autoriza a criação de despesas públicas irrestrita em razão desses termos genéricos. Será a porta de entrada para qualquer medida inconstitucional e autoritária. Ao meu ver, Santa Catarina precisa exatamente o contrário, a desburocratização de nossa economia e de nossas leis. O catarinense não precisa de mais controle governamental sobre suas atividades econômicas e sua vida, e é exatamente isso que a Agenda 2030 da ONU pretende fazer. Como exemplo, cito algumas da ODS, irão prejudicar diretamente a economia de Santa Catarina, como a ODS 13 e a ODS 14, que visam ações contra a mudança global do clima e vêm no desenvolvimento sustentável, entre aspas, e a saída para os problemas ambientais para, abre aspas, preservação dos oceanos. Essas medidas, além de imprecisas, irão interferir diretamente na produção agrícola e na atividade pesqueira de nosso estado. A inclusão desses comandos possui o condão de interferir brutalmente os setores econômicos e, em razão disso, reduzir a competitividade das indústrias catarinenses e, consequentemente, seus negócios. E, ao fim, a redução de receita tributária estatal. Essas diretrizes, apesar de parecerem viáveis na teoria, jamais poderão ser implementadas em todos os lugares, pelo simples fato de que nenhuma medida para a resolução de problemas pode ser implementada em literalmente todo o planeta Terra. Os problemas citados no projeto existem, mas necessitam de medidas claras adequadas à nossa realidade, avaliando localmente. Nessa linha, ao examinar o projeto de lei, em apreço de forma diversa ao relator, vislumbrei óbice de cunho financeiro e orçamentário ao prosseguimento da tramitação da lei aqui projetada, pois com a aplicação dessas diretrizes, entendo a real existência de impactos em diversos setores econômicos, que por sua vez trarão perda de competitividade e redução indireta de receita, bem como com a aplicação dos termos genéricos permite a execução de despesas com um, entre aspas, cheque em branco, fecha aspas. Em suma, a matéria desencadeará ônus ao erário. Pelo exposto, no que tange aos pressupostos regimentais a serem observados o domínio desta Comissão de Finanças e Tributação, voto pela rejeição do prosseguimento da tramitação processual do projeto de lei 363/2021, devendo a proposição ser arquivada. Então, é pela rejeição, senhor presidente. Senhor deputado, senhora deputada, o projeto de lei 0414/2021, de autoria da eminente deputada Paulinha, foi relatado no âmbito interno desta comissão pelo deputado Antídio Lunelli. Sua Excelência o fez pela aprovação da matéria. E o deputado Gessé Lopes, em vista, pede a rejeição da matéria. 363. Desculpe. 363. O 363. Desculpe, 363. Pede rejeição da matéria. Como de hábito, quando o deputado relator não se faz presente, nós não colocamos em discussão nessa reunião. Pode ser, tranquilo. Tem um deputado Antídio Lunelli, hoje, em razão de um compromisso em Jaraguaçu com o governador, ele não está presente. Então, como ele é o relator da matéria, e Vossa Excelência pede pela rejeição, então vamos deixar no retorno dele. Pode ser. Então, fica automaticamente pautado para amanhã, pela manhã. Tranquilo. Deputado Mário Mota.
Senhor presidente, deputada Luciane Carbinati, demais colegas e todos que nos acompanham pelos veículos de comunicação da LESC, eu tenho o relatório e voto ao projeto de lei 354 de 2020, de autoria do deputado Jair Mioto, que institui a obrigatoriedade da realização do exame teste molecular de DNA em recém-nascidos nas maternidades e hospitais públicos e privados de Santa Catarina, visando a detecção da atrofia muscular espinhal, AME. É um projeto que já foi encaminhado na legislatura anterior, chegou a ser arquivado, foi retomado posteriormente no início dessa legislatura. Nos foi dada a incumbência de relatá-lo, considerando que alguns pontos ainda careciam de esclarecimentos no que concerne aos aspectos financeiros e orçamentários da proposição exame, nós requeremos nova diligência à Secretaria de Estado da Saúde, sendo os autos encaminhados à referida pasta, que diligenciou-os internamente aos órgãos técnicos setoriais. E eu peço licença apenas para destacar que o parecer técnico da Diretoria de Atenção Primária à Saúde me parece muito importante, porque ele diz que em Santa Catarina, atualmente, os rastreamentos de doenças em recém-nascidos são realizados através do Programa Nacional de Triagem Neonatal, pelo qual são pesquisadas 6 condições: fenilcetanúria, hipotireoidismo congênito, pesquisa de hemoglobinopatias, fibrose cística, hiperplasia adrenal congênita e deficiência de biotinidase. Considerando a Lei 14.154, existe um planejamento para a implantação do rastreamento de outras condições de forma escalonada. Portanto, em Santa Catarina, nós temos a pesquisa feita atualmente na etapa número 1 em toxoplasmose congênita, relacionando etapa 2, 3, 4 e 5, sendo que a atrofia muscular espinhal está prevista de ser iniciada nos exames em Santa Catarina na 5ª etapa. No momento está sendo implementada a etapa 1, toxoplasmose congênita. Considerando a portaria de 6 de junho de 2022, segundo a Diretoria de Atenção Primária, não havendo mudança no perfil epidemiológico ou comportamento das doenças citadas, que justifiquem a alteração na ordem da ampliação do Programa Nacional de Triagem Neonatal. Desta forma, não foram encontradas evidências científicas suficientes que suportem favoravelmente o projeto de lei 354. A Secretaria da Saúde confirmou o parecer da sua diretoria. No entanto, entendendo a intenção do projeto, que já vem praticamente de 1 ano na casa, e na tentativa de mantê-lo nas discussões, uma vez que nesta comissão nós analisamos o impacto econômico, financeiro e tributário, em atendimento ao disposto, eu apresento uma subemenda modificativa, a emenda substitutiva global a esse projeto de lei, que acrescenta que o artigo 1º da emenda, apresentada ao projeto de lei 354, acostada à página 52, passaria a tramitar com a seguinte redação. Artigo 1º. Os hospitais e maternidades da Rede Pública Estadual de Saúde de Santa Catarina devem realizar o teste molecular de DNA em recém-nascidos para a detecção da atrofia muscular espinhal, AME, atendido o Plano Nacional de Triagem Neonatal nos termos da Lei Nacional de maio de 2021. Portanto, vincularíamos a iniciação dos testes aqui no Estado, respeitado o Plano Nacional de Triagem Neonatal, que também já vincula esse teste, o da AME, aos exames em pré-natais, ou pelo menos em crianças recém-nascidas. Desta forma, eu opto pela admissibilidade com esta subemenda, se for do entendimento dos senhores deputados. Senhora deputada, senhores deputados, o deputado Mário Mota faz a leitura do seu relatório e voto ao projeto de lei 0354/2020, em que é autor o deputado Jair Mioto, que institui a obrigatoriedade na realização de exame de teste molecular de DNA em recém-nascidos para a detectação de atrofia muscular espinhal, AME, e adota outras providências. Sua Excelência o faz pela aprovação da matéria, no entanto, apresentando subemenda modificativa
anexada ao presente processo. Em discussão, não havendo quem queira discutir, votação. Senhor deputado, concorda, permanece como se encontra. Aprovado. Obrigado. Deputada Luciane Caminati, Vossa Excelência com a palavra. Quero cumprimentá-lo, presidente e deputados. PL 0023 de 2023, de autoria do deputado Ivan Nates, que acrescenta o inciso 19º ao artigo 5º da Lei 18.334 de 2022, que institui o Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza, Fundo Social. Incorpora os fundos estaduais, que menciona e estabelece outras providências para incluir o apoio às associações de pais e professores do Estado de Santa Catarina, as nossas APPs, no rol de ações financiadas pelo fundo. Eu vou me ater diretamente ao parecer, informando aos nobres deputados que a matéria relatada não apresenta aumento de despesa para o Poder Executivo Estadual, pois não estabelece percentuais nem valores nominais de recursos a serem destinados para as APPs, ou seja, somente abre a possibilidade de usar recursos do referido fundo para que possam ser repassados também para as APPs, não estipulando valores. Eu quero enaltecer esse projeto de lei. Acho que o deputado Ivan teve uma brilhante iniciativa, visto que as nossas APPs carecem de recursos. Nós temos o PDDE, que é o Programa Dinheiro Direto na Escola, do Ministério da Educação, e também recursos transferidos do Estado, mas são infinitamente insuficientes para a manutenção das escolas. Então, diante da grande necessidade que as nossas escolas têm no sentido da manutenção, o meu voto é pela aprovação da matéria. Senhoras deputadas e senhores deputados, a deputada Luciane Caminati emite seu relatório e voto ao projeto de lei 0023/2023, em que a autor é o eminente deputado Ivan Nates. Sua Excelência o faz pela aprovação da matéria. Em discussão, deputado Ivan Nates. Senhor presidente, boa tarde, senhores deputados, senhora deputada. Eu queria fazer uma observação a respeito dessa proposta de lei de a deputada Carminati, como sempre, foi muito feliz nos seus argumentos. Dentro do projeto de lei, nós contamos um fato que é cada vez mais corriqueiro. É o custo do dinheiro público. O custo do dinheiro público. Uma diretora, ela fez um orçamento para fazer um banheiro numa escola. Um banheiro numa escola. Esse banheiro, se ela fizesse, custava R$ 3.500. Se ela mesmo fizesse. Por R$ 3.500 ela fez. Ela faria. O Estado gastou R$ 17.800 para fazer o mesmo banheiro. Ela faria por R$ 3.500, mas o Estado gastou R$ 17.800 para fazer o mesmo banheiro. Por quê? Porque parte desse recurso foi consumido pelo sistema, pela licitação, pelo sistema, pela máquina. Então, o que a gente pretende aqui? Pretende que se possa passar o recurso direto para as APPs para evitar essa burocracia, esse desperdício de dinheiro. E o que nós precisamos fazer? O que a gente precisa fazer também, o deputado Marco Vieira, com a capacidade dele, sempre com a forma de encontrar alternativas, deputado Marco Vieira, nós precisamos simplificar a prestação de contas, sabe? Porque o grande problema está na prestação de contas. Que às vezes é uma APP, sai a APP, vem aquele outro diretor da APP, muda o diretor da escola, às vezes a obra é feita num ano para prestação de contas no outro ano. Então, nós precisamos fazer a simplificação da prestação de contas. E nesse caso, a prestação de contas seria feita pela própria APP. Uma vez a APP declarando que a obra foi realizada, a conta prestada estaria. Né? Ou seja, ela mesma executa e ela mesma presta conta, informa o Tesouro de que a obra foi realizada, junta a ata da APP aprovando o investimento, está prestado contas. Porque senão a gente também cria um problema para as APPs, que é a tal da prestação de contas. Então, eu já peço o voto dos colegas para a gente possa botar dinheiro nas APPs e peço encarecidamente ao deputado Marco Vieira, que é sempre nosso tutor aqui, para que nos ajude a encontrar uma alternativa de prestação de contas também do recebimento desse recurso. É isso que eu faço, Vossa Excelência.
Senhores deputados, não há mais quem queira discutir. Coloco em votação o relatório de voto do deputado Luciano Caminati, que é pela aprovação do PL 0023/2023. Senhor deputado, concorda como se encontra aprovado. Deputado Ivanato, quanto à prestação de contas, esta casa já colaborou bastante e muitas das prestações de contas já são simplificadas, inclusive das emendas parlamentares impositivas, também das transferências voluntárias agora e outras situações. Inclusive, na lei das TEVs, por sugestão desta casa, a prestação de contas passa a ser no final da obra realizada, e não a partir da segunda parcela recebida pelo prefeito, no final. Mas se Vossa Excelência tiver também sugestão, outros deputados, nós vamos trabalhar a tratar dessa matéria. Deputado Luciano Caminati, com a palavra. Não na verdade, assim, eu acho que tem todo o mérito, mas certamente que vai haver necessidade de uma regulamentação. Eu imagino que a Secretaria de Educação também possa, junto com o Tribunal de Contas, porque é o órgão fiscalizador, né? E, de fato, assim, hoje é mais fácil você lidar com milhões nas prefeituras do que com míseros recursos para as escolas. É mais complicado a prestação de contas das APPs e conselhos deliberativos do que as prefeituras. Então, a gente precisa, sim, mexer com essa questão. Senhores deputados, não há mais matéria de deliberar por enquanto, mas a Comissão de Finanças e Tributação fica com a sua reunião em aberto até amanhã para podermos deliberar outros projetos de lei que, porventura, venham ao nosso conhecimento. Então, não, comunico em seguida a Vossa Excelência, ok? Gente, muito obrigado e que todos tenham um bom final de dia.